Olá, amigos e amigas. Bem-vindos ao Conversando no Jardim. E não é em qualquer jardim, é no Jardim de Maria. São todos muito bem-vindos a esse diálogo. A proposta desse encontro é trazer um tema e que com esse tema vocês dialoguem por meio de uma rede social. Então fiquem à vontade para concordar, discordar, trazer outros pontos de observação, de fundo religioso ou não. Toda a observação, todo esse diálogo, toda essa reflexão é salutar. Mas hoje eu fiquei pensando em algo. Um vídeo que eu vi na internet que uma amiga me mandou, de 2 meninos jogando bola. Mas o destaque desse vídeo é que cada um desses meninos estavam de um lado de uma cerca. E eles queriam brincar. Mas ali havia uma barreira. Um estava desse lado, o outro desse lado. E entre essas barreiras, um vão. E eles queriam jogar bola. Um empurrou a bola para o outro lado, o outro devolveu. Mas a brincadeira não estava boa, porque ali havia uma barreira, havia um impedimento. Mas as crianças, sempre muito sábias, encontraram o caminho para a brincadeira. Romperam essa barreira e brincaram, jogaram bola ali naquele vão. E eu fiquei pensando durante muito tempo, quais são as barreiras que nos atrapalham? Quais são as barreiras que atrapalham a nossa brincadeira? Que atrapalham a felicidade de acontecer? Porque nós adultos nós complicamos a vida, na verdade. Às vezes essa barreira nem é tão grande, não é tão forte, mas a gente faz com que ela fique. Então cada um vai construindo seus muros. Alguns vão chamar esse muro de medo, aquele medo que paralisa, aquele medo que gera angústia, insatisfação, que acaba impedindo aquela pessoa simplesmente de caminhar, de seguir adiante, de fazer escolhas. Onde quem não conhece alguém com síndrome do pânico, pessoas que não saem mais de casa, ou não saem sozinhas, ou não saem de forma alguma, que vão se enclausurando dentro dos próprios medos. E isso não deixa de ser uma barreira. E esses amigos, essas pessoas que a gente conhece nessa situação, não deixam de estar sofrendo. Mas essas ainda são as barreiras visíveis, as que a gente enxerga e identifica. E aquelas que a gente não identifica mais? Vivemos com aquela sensação de angústia, de tristeza, mas não sabemos identificar de onde ela vem. Por que não sabemos? Nos afastamos uns dos outros realmente? Será que essa rede social que hoje nos aproxima é a que separa muitas pessoas? Será que a gente não consegue encontrar o vão para jogar a nossa bola? Aqui a gente pode fazer isso, com carinho, com respeito, mas não precisa ser só aqui. Quantas vezes, durante o nosso dia, a gente não se esconde atrás da nossa barreira, que nos impede de chegar até o próximo, ou que muitas vezes impede que o próximo nos acesse. E aí a gente fala de amor, de bem-querer. Como é que eu amo o meu semelhante? Como é que eu amo ao próximo se eu não chego nele e não permito que ele chegue em mim? Como é que se dá esse amor? Qual vai ser esse caminho? Como é que vamos encontrar o vão? Aqui no jardim, por exemplo, a gente tem um trabalho de levar marmitas às pessoas em situação de rua. Pessoas como a gente. Não muda nada. Seres humanos. Mas quantas vezes nós escutamos que esse trabalho não está certo? Que esse irmão não merece? Porque ele está lá na rua. Esses irmãos, sim, a gente sabe que na nossa sociedade são vistos à margem mesmo. Mas a gente esquece de olhar mais profundamente. Que muitos deles estão doentes. Ah, Tati, mas ele escolheu. Ninguém mandou ele experimentar droga, ou beber álcool, ou etc. Concordo. Foi uma escolha. Mas eu não sei o que levou ele a essa escolha. E isso também não é problema meu. A minha questão é ir
até essa pessoa. É eu conseguir romper essa barreira e ali chegar. E permitir que esse outro ser humano que está no outro lado da barreira também chegue até a mim. Porque no fundo nós não somos diferentes em nada. Fizemos apenas, ao longo do decorrer da vida, escolhas diferentes. Mas isso não fez ninguém melhor do que ninguém. Então por que a gente vai erguer o muro? Deixa ele lá, eu fico aqui. E tá tudo bem. E não tá. Porque ali tem o irmão que está passando por necessidades, por sofrimentos físicos, emocionais, espirituais. Por que eu não posso ir naquele vão, conversar com ele, escutar um pouquinho, levar que seja o mínimo alento, romper essa barreira, que por muito tempo também me manteve afastada, né? Não somos diferentes. Também não quis ir lá um dia. Um dia algo despertou e alguém me jogou a bola que bateu aqui e eu falei, vamos lá, vamos brincar. E isso é uma situação aqui, desse trabalho fraterno. Mas quantas vezes dentro do seio familiar esses muros não são erguidos? Na vida profissional, na vida social. Para quantas pessoas a gente já não virou as costas? A gente não construiu um muro de ranço. Não gosto dele. Você viu o que ele fez? Ai, que pessoa desagradável. Mas quantas vezes essa pessoa desagradável não somos nós? Como eu costumo brincar, quem disse que a alma cebosa não sou eu? Quem disse que não sou eu que vou ter que pegar o meu martelinho pessoal e ir quebrando esse murinho? Para que esse irmão possa me acessar. E para que eu veja que ele também é igual a mim. Ele tem defeitos, ele tem dúvidas, ele tem anseios e ele está aprendendo. E juntos a gente pode aprender mais rápido. Juntos a gente pode encontrar caminhos. Né? O próprio Cristo nos fala isso o tempo todo. Ele não procurou nenhuma pessoa perfeita para segui-lo, ou aquele que sabia mais. Ele buscou a companhia de irmãos dispostos a romper com as próprias barreiras, com a barreira do medo, com a barreira da ignorância, da vaidade, da arrogância. Não tinha ninguém ali pronto, mas tinham pessoas querendo trabalhar, se melhorar para um dia ficar pronto. E talvez seja esse olhar que a gente vai ter que trazer para dentro da gente. Não mais ignorar os muros que aqui existem, mas trabalhar para que eles possam cair. Trabalhar para olhar para o outro realmente com amor, com empatia, com carinho. É difícil? Talvez seja. Para alguns pode ser mais fácil, para outros não. E tudo bem, esse não é o problema. A dificuldade não é a raiz do problema. A raiz do problema é o não querer. E muitas vezes aquele que não quer é o que mais sofre, porque ele não enxerga outro caminho. E fica preso nessa teia de sofrimento e isolamento. Porque às vezes ele não criou só um muro, ele já criou 4, sem janela, sem porta, desligou a luz e ficou ali dentro. E aí é mais difícil de ser acessado. Aquele outro vai chegar, porque é persistente, porque te ama e vai derrubar o muro que você mesmo criou. Mas às vezes você vai estar assustado ali dentro e não vai deixar esse irmão entrar de jeito nenhum. Então o convite desse bate-papo de hoje é esse. Vamos nós olhar para dentro e quebrar o nosso murinho. Não vamos deixar ele crescer mais, né? Vamos lá derrubar tijolinho por tijolinho e construir um banquinho para alguém sentar ali do nosso lado e conversar com a gente. Às vezes o muro já está tão grande que dá para construir 2 bancos e mais gente chega para conversar junto. Né? Vamos aproveitar o que a gente já tem na gente. Tá tudo aqui dentro e ninguém tá vazio.
todo mundo tem algo bom para doar, para levar adiante. Não deixa seu talento escondido não, bobo. Põe para jogo. Vai com vontade, acredita. Porque quando a gente acredita, acontece uma mágica incrível. Não sei explicar como isso acontece, mas vai chegando uns outros doidos que acreditam junto e vira uma grande corrente do bem. E quando a gente vê, a gente saiu de trás do muro, a gente fez banco, a gente fez pavimento, construímos um lindo jardim. Mas é junto, não é sozinho. Porque pensa, você foi lá, quebrou seu muro, saiu, não encontrou ninguém, vai fazer outro muro. Então, abra o coração para que as pessoas cheguem também. Isso é para quando a gente fala de amor, para quando a gente fala de caridade, para quando a gente fala em ações cristãs, quando pensamos no próprio Cristo. Cristo em nenhum momento se escondeu dentro dele. E olha o quanto que ele fez com amor e com simplicidade. Olha quantos ele tocou e ainda toca. Porque não se escondeu atrás das barreiras do seu tempo e nem da eternidade. Ele foi além, foi adiante, foi persistente, confiante, um homem de fé. E é esse o convite que ele faz para nós todos os dias. Que tenhamos fé, que podemos amar todos, sem exceção. O que tem mais, o que tem menos, o que já sabe amar, o que não sabe, né? A gente fala em gratidão, tem gente que é ingrato, e tudo bem, ele não aprendeu. Por que eu não posso ensiná-lo? Agora, se eu ficar escondidinho, lá atrás do meu murinho, segurança, triste para mim, que não quebrei o muro, que não fui pro mundo, que não joguei essa bola com a humanidade. Pense nisso. Olhem para dentro. O que está te atrapalhando aí adiante? Hoje em dia, vários caminhos. Temos o caminho terapêutico, temos o caminho espiritual, o caminho da cura está aí dentro. Mas é você que vai ter que abrir essa porta, derrubar o muro, quebrar as barreiras. E é o que a gente sempre diz aqui no jardim, a gente está junto, podemos fazer isso junto. Então esse é o convite, venham, conheçam, conversem, dialoguem e tragam sua opinião. Agradeço imensamente para aqueles que tiveram tempo de ouvir. Levem essa conversa adiante, convidem mais irmãos. Uma noite abençoada a todos, hoje e sempre, que assim seja.